Olá, queridos! Vamos começar mais um vídeo de apresentação dos nossos materiais. E dessa vez a disciplina escolhida foi a de Lógica. Você que conhece um pouquinho da educação cristã clássica, já deve obviamente ter ouvido sobre as 7 artes liberais, divididas em trivium e quadrivium. Muitas vezes o trivium tem sido enfocado com uma ênfase maior ainda na parte da gramática. Mas alguns dos nossos filhos, alguns dos nossos alunos que estão passando, né, começaram nessa fase da gramática, estão chegando à fase da lógica. Tem muitos dos alunos que fazem educação domiciliar, tem muitos dos alunos que estão no Fundamental 2 que já passaram por esse percurso, por esse currículo da gramática, da fase da gramática, e nós pensamos então que já temos tantos materiais da fase da gramática para os nossos meninos, nossas meninas, surgiu o livro, os 2 livros, na verdade, da fase da lógica. Então, esse daqui é o mais novo lançamento. Nós lançamos, junto com os outros 5 lançamentos que fizemos, foram 6 lançamentos em comemoração aos 6 anos E da se você não Cairóis. conhece nenhum, perdeu muita coisa já, viu? Vai aqui no link da nossa bio, conheça os nossos materiais do nosso site, tem uma aba chamada Nossos Materiais. E lá você vai conhecer todos os nossos materiais por dentro. E também está separado os lançamentos. Então, os 6 lançamentos que fizemos agora está numa aba separada de lançamentos. E no site também tem por disciplina, por idade. É bem facinho de você achar. Então, esse lançamento, Bons Argumentos, usando a lógica para anunciar a verdade, foi o mais recente, mas ele é um complemento, na verdade, é como se fosse o volume 2, é o volume 2, na Na verdade, verdade, esse aqui deste já tem outro. 2 volumes, né? Esse aqui tem o volume Isso. 1 e 2, foi dividido em 2. E esse é um complemento desse primeiro aqui, que é o dos maus argumentos, introdução ao estudo das falácias. Então, eu vou começar por esse, mostrando para vocês, e depois a gente vai para o dos bons argumentos, para entender a proposta. Então, a ideia é o adolescente, né, a 12 anos, a partir de 11 anos, dependendo, obviamente, né, da maturidade para essa fase da lógica, começar o estudo das falácias. Então, nós temos aqui uma introdução. Nessa introdução, olha, vai ter a definição de falácia, vai ter uma explicação na lógica e na retórica. Uma falácia é um argumento logicamente incoerente, sem fundamento, inválido ou falho na tentativa de provar eficazmente o que alega. Argumentos que se destinam à persuasão podem parecer convincentes para grande parte do público, apesar de conterem falácias, mas não deixam de ser falsos por causa disso. Então, a ideia é que, a partir dessa introdução, nós entendamos o que é uma falácia, qual a importância da identificação da falácia dentro de um contexto, dentro de um argumento. Nós vivemos uma era, né, uma fase... A guerra ideológica, né? De guerra, exatamente, uma guerra de discursos, uma guerra de narrativas. E aí o que nós precisamos fazer, tanto nós, adultos, pais, professores, precisamos compreender, né, as falácias, mergulhar no estudo das falácias para ver se nós não estamos fazendo isto, mas também ensinar aos nossos meninos, às nossas meninas, que eles não podem ser enganados pelas falácias e eles também não podem reproduzir isso. Então, vai caminhar, né, no estudo da falácia. Por exemplo, essa daqui, né, da introdução, falando sobre a falácia, estudo da palavra-chave. Depois alguns exemplos, né? Falácia, o caçador de falácias, aplicação pessoal. Deixa eu pegar um exemplo aqui de uma das falácias, por exemplo. Essa daqui, ad hominem abusivo. Então, é o capítulo 2 dessa falácia, dentro do estudo da lógica. Vai explicar o que é essa falácia, o argumento ad hominem abusivo, ocorre quando é feita uma acusação direta contra o caráter do indivíduo, colocando em dúvida a sua credibilidade através desse ataque. Isso é muito utilizado, gente, principalmente em campanha política, né? Nós vemos um ataque ao caráter e não às ideias dos seus oponentes. A própria internet, né, as redes, você
chega lá, você nem consegue avaliar a situação, o contexto, você chega lá dando a sua opinião, o seu veredito sobre a pessoa, sobre a vida, sobre a família, sobre tudo. Você já é especialista na vida da Exato, pessoa sem conhecer o mínimo, né, necessário para tirar exato. alguma conclusão. Exatamente. Então tem a explicação da falácia, tem um versículo que explica, fundamenta essa falácia, né? Depois a palavra-chave, ó, credibilidade, crédito, ataque. Aí alguns exemplos dessa E também tem falácia. o caçador de falácias, onde você vai identificar a Uhum. falácia que está dentro do texto aqui escolhido. Exato, ó, em seguida leia o texto, em seguida encontre a falácia grífia. Então tem um texto sobre isso. Aí depois a aplicação pessoal, baseado no que você já viu sobre essa falácia, pense numa falácia, nessa falácia, nesse mau argumento que você usou, ou que você ouviu alguém usar e escreva a seguir. Então, isso aqui teria exemplo de sobra, né? Depois, aprimorando a retórica, então você vai encenar uma situação em que essa falácia foi utilizada, qual delas é um ad hominem abusivo. Então, como lendo esses 3 trechos, qual desses é essa falácia em específico? E depois respondendo a falácia. Então, imagine que você está no lugar do personagem abaixo, dê uma resposta que desfaça a falácia proferida. Então, é um trabalho, gente, todos os capítulos vão girar em torno dessa mesma proposta, ó. É um trabalho muito interessante, vai ter uma série de falácias, tanto neste primeiro volume, e aí o segundo volume vai complementar com o estudo São de mais mais outras. falácias, foram divididos em 2 volumes justamente por isso, né? Uma parte das falácias aqui e outra parte no outro. Na verdade, é continuidade, né? São 2 Uhum. volumes que vão se complementando e todos com a mesma proposta. E se você, enquanto adulto, nunca fez esse estudo da lógica, esse estudo das falácias, é interessante até para adultos. Não é um livro apenas para adolescentes que estão nessa fase da lógica, Não, mas é um livro importante para a gente adultos. até percebe na ausência desse conhecimento quando você vê pessoas argumentando, né? A forma como argumenta, quais são os argumentos utilizados, tudo isso você percebe que há essa deficiência desse conhecimento Uhum, realmente, né? Que a gente passou por isso despercebido. uhum. E aí, então, nós viemos para o volume dos bons argumentos. Esse daqui é o dos maus argumentos no estudo das falácias, e esse dos bons argumentos, usando a lógica para anunciar a verdade. E aí, qual é a proposta, então, deste livro? Que este daqui é o lançamento mais recente. Olha, esse daqui tem 207 páginas, certo? Vai estudar, olha, ele é separado em 2 partes. A primeira parte, elementos de um bom argumento. Então, precisamos aprender a argumentar para transmitir a verdade, a importância dos bons argumentos na história da igreja, usando a lógica como ferramenta de um bom argumento, a estrutura de um argumento, enfim. Então, vai trabalhar essa parte dos elementos de um bom argumento. E na segunda parte é o argumento na prática. Então, a ideia é pegar alguns textos bíblicos e mostrar como esses textos bíblicos são um bom exemplo de um bom argumento. Argumento. Então, vai trabalhar, olha, a decisão do rei Salomão, Natã confronta Davi, Deus manda pragas ao Egito, Elias e os profetas de Baal, Jesus e os impostos, Jesus e a mulher adúltera, Jesus e o jovem rico e Jesus e o sábado. Então, dentro deste livro, olha, nós temos também um livro belíssimo, está muito bonito esse livro. Vai trabalhando, ó, segundo o dicionário Webster, tem a definição de lógica. Depois, aí esse segundo capítulo, a importância dos bons argumentos na história da igreja. Então, a lógica no início do cristianismo, vai estudar um pouquinho dessa história, o docetismo, pelagianismo. Então, vai trabalhar algumas heresias dentro da história da igreja e como, com o exercício do raciocínio lógico, essas heresias foram desfeitas. Então, é muito interessante, gente. Olha, vai trabalhar aqui o capítulo 3, usando a lógica como ferramenta de um bom argumento. Então, quando a razão revela o propósito. Enfim, vai caminhando numa série de exercícios para ir trabalhando essa questão dos bons argumentos. A estrutura de um bom argumento é composto de premissas e a conclusão, é composto, aqui, né, continua com essa temática, circule as proposições, enfim. Então, vai trabalhando e aí depois vem, olha, para essa
segunda parte, deixa eu ver, olha, ele começa. Deixa eu pegar desse capítulo aqui, olha, esse capítulo é bem grande, ó. Capítulo 12, argumentando sobre a premissa de que Jesus é Deus. Então, eu vou ter, ó, toda uma explicação lógica, racional sobre por que eu posso afirmar que Jesus é Deus. E depois vem, olha, para a parte 2, argumentando na prática. Então, argumentando na prática a decisão do rei Salomão, baseada em 1 Reis 3, do 16 ao 28. Tem o texto aqui e depois eu vou trabalhar quais são as proposições, né? As possíveis proposições. Então, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, quinta proposição. Depois, o que você usaria para separar a verdadeira mãe da falsa mãe, né? O texto da história dos bebês. E aí, enfim, vem discorrendo como, ó, porque essa foi uma boa estratégia para que a solução do caso fosse encontrada. Tem toda a explicação de por que essa foi uma decisão sábia, lógica, inteligente, tomada pelo rei Salomão. E assim é feito com os outros textos. Então, gente, é um livro extremamente importante, é um material extremamente Principalmente importante. o tempo em que a gente vive, né? Sobre essa guerra das Isso, ideias, né? Todo mundo isso, lutando pela sua mente, tá todo isso. mundo com... Então vai preparar os nossos meninos na lógica, vai preparar na retórica também, o que você vai discursar, como você vai persuadir o outro com aquilo que você acredita. Tem um pouquinho de apologética também, né? A Sim. defesa da sua fé de forma racional, inteligente, lógica, persuasiva. Então é um livro muito completo, muito Pode ser até interessante. utilizado pelos jovens da sua igreja, se você é Isso! líder de jovens, de adolescentes que estão aí se preparando para a universidade. Então você pode usar aqui como um guia de estudo para Isso. trabalhar. Pode fazer um grupo de estudos Um grupo de pra estudo na isso. sua igreja com isso. Então, esse material ideal para a escola, ideal para o seu lar, para você fazer em família, e ideal também para a igreja, né? Para que você consiga fazer um estudo, usar como uma ferramenta, né? Para aproximar os jovens a essa ideia, a essa necessidade, né? De preparar para os argumentos, né? O que vão enfrentar ainda pela frente nas guerras ideológicas. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais desse material, entra, né? Tem no link da bio, Sim. entra lá no nosso site. Tem todas as páginas do material e uma coisa muito interessante. Como nós percebemos, né, que esse poderia ser um material bem difícil na questão das respostas. Sim. Então, esse material ele já foi feito com o livro do professor, com E todas os as outros, respostas. Lembrando que os outros a gente ainda está nessa produção, mas em breve a gente vai estar liberando também o manual do professor com o gabarito para auxiliar aos pais, assim como eu, que tem essa dificuldade ainda de ir acompanhando, vai aprendendo junto e vai lá conferindo, tendo a referência e o gabarito para auxiliar no uso do material. Isso. Então, se de repente você decide fazer esse grupo de estudo com os adolescentes, com os jovens da sua igreja, você vai comprar, né? Cada um compra o seu livro e o professor tem o seu próprio livro. Sim. Que pode acompanhar, pode ajudar nessa compreensão, nesse direcionamento que você vai dar para todo o estudo que é feito aqui. Então, nós recomendamos fortemente esses livros, né, os 3 livros, o volume 1 e 2 de Maus Argumentos e este de Bons Argumentos, usando a lógica para anunciar a verdade. Vai lá no nosso site, né, conhece os nossos materiais, olha todo por dentro, tem muitos outros bons materiais. Encaminha esse vídeo para a escola do seu filho, para sua comunidade homeschool, para o líder dos jovens da sua igreja, encaminha para que todo mundo conheça e aproveite, né, o conteúdo que tem nesse material. Exatamente, nós esperamos que ele seja bênção na preparação para a propagação do evangelho de forma racional, lógica e inteligente, que os nossos meninos, as nossas meninas, que nós, enquanto adultos, podemos fazer. Então, que esse material chegue na sua casa, na sua igreja, na sua escola e abençoe todos vocês.